Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre atenção primária à saúde. Isso tem um contexto histórico que vale a pena ser mencionado, então vamos caminhar um pouco ao longo da história da saúde e da atenção à saúde no mundo, que vem desde o final do século XIX. A questão da atenção à saúde se tornar um problema de governo, né? De atenção coletiva e não individual, para a população como um todo e não só para quem tinha recursos, se dá no final do século XIX. Em Paris, em 1892, Pierre Boudin criou os primeiros centros de saúde infantil. E estes centros, eles desenvolviam ações básicas de saúde, ligadas às questões de prevenção, orientação geral. No início do século XX, nos Estados Unidos, exatamente na década de 1910, a Fundação Rockefeller, como nós já vimos anteriormente, resolveu implantar os famosos centros comunitários de saúde. Os conceitos bases, os conceitos-chave do funcionamento desses centros de saúde eram identificar uma população de risco dentro de uma definição de base territorial, aonde esse centro de saúde atuaria, ser uma unidade que pudesse trabalhar diferentes questões relacionadas à saúde, portanto, descentralizado de um órgão governamental que definisse suas ações, não. Esta unidade teria autonomia para decidir suas ações, faria assistência social, faria prevenção e assistência médica e também trabalharia no conceito de educação sanitária. Também fazia parte da competência ou das atividades desses centros de saúde a capacitação ocupacional, ações sobre meio ambiente, ligadas às questões de contaminação e preservação, um trabalho de cogestão com a comunidade, com a participação através de conselhos e colegiados que pudessem ajudar a definir as ações e avaliar o trabalho. Já nessa época havia a definição de um conceito que a gente vai ver depois, acabou sendo incorporado atualmente nos trabalhos de atenção de estratégia de saúde da família, etc., mas que naquela época se chamava assistentes de quarteirão, que trabalhavam, que eram pessoas que faziam a visita e acompanhavam as famílias nas suas casas, né? E também o conceito de uma rede organizada em distritos. Então, cada distrito teria um centro de saúde responsável por todas essas atividades que nós vimos até aqui. Naquela época, um pesquisador, um pensador chamado Abraham Flexner, havia criado um conceito do paradigma flexneriano. E este paradigma era sustentado e era bancado pela Fundação Carnegie de Educação. Então, os profissionais de saúde eram educados baseados neste paradigma. O paradigma flexneriano foi montado sobre alguns pressupostos ideológicos. O pressuposto do mecanicismo do funcionamento do organismo e da maneira como ele responde às questões que estão ligadas basicamente à estrutura. O biologismo, ou seja, nós vivíamos um momento após a descoberta do microscópio, onde a maioria das doenças era atribuída a um agente infeccioso. Então imaginem, ninguém sabia o que era uma doença, ninguém sabia como funcionava o corpo humano. Aí se descobre o microscópio no século XIX,
começam a se identificar os micro-organismos que podem provocar doença. Então, toda a fisiopatologia estava calcada, estava pensada em cima de um indivíduo, de um agente causando uma doença. E todas as doenças tinham que ter um motivo biológico para isso, uma alteração funcional do organismo, identificável. Toda doença, toda a atenção era dada principalmente ao indivíduo. Se acreditava que toda a atenção devia ser dada ao indivíduo, muito pouca preocupação se dava aos problemas coletivos. Uma outra tendência também era da especialização, da subespecialização, que foi consequência de outra tendência que era a de tecnificação do ato médico, transformar o ato médico numa coisa técnica, mecânica. Por quê? Porque neste momento, nesta proposta do Flexner, se encarava a medicina como uma medicina que deveria ter uma visão curativa dos problemas. Pouca importância se dava à medicina preventiva. Aqueles alunos que já tiveram epidemiologia no semestre anterior sabem que este é o dilema que surge desde o começo da definição da história da atenção médica. Desde a época da Grécia Antiga, com a formação dos primeiros médicos, com os discípulos de Hipócrates, né, e a divisão da medicina entre uma medicina curativa, aquela que se baseia em intervenções, em medicamentos, que acredita nesse processo intervencionista, portanto, tecnificado do ato médico, contra aquela medicina que é preventiva, que acredita nas ações que previnem a doença, que mantêm a qualidade de vida e que, portanto, devem ser executadas antes do aparecimento da doença. Nesta fase, segundo esta escola, a ênfase era principalmente dada à medicina curativa. O paradigma sanitário é aquele que se opunha ao paradigma flexneriano. É justamente aquele que continha no seu conjunto de pensadores os seguidores de Higeia e não de Panaceia. Aqueles que entendiam que o cuidado com a saúde ia além da atuação sobre o indivíduo diretamente, mas envolvia compreender e orientar tudo aquilo que estava relacionado ao dia a dia, à vida das pessoas. Então, nessa época, já começou um embate e a escola americana resolveu optar por trabalhar o paradigma biomédico de maneira mais intensa. No início e na metade do século XX, o Estado começa a se assumir, né, principalmente a partir do final do século XIX, começo do século XX, o Estado começa a se assumir como nação, como responsável por um povo, por uma população, e é o Estado, neste momento, que age como o grande financiador da saúde. Mas a gente já viu na história das políticas de saúde no Brasil, e no Brasil aconteceu a mesma coisa, que o interesse do Estado não era um interesse voltado pura e simplesmente para a saúde da população. Naquele momento, o Estado estava interessado em manter a força de trabalho. O Estado começa a se interessar pela saúde para garantir a saúde do trabalhador, para garantir a força de trabalho para aquele momento, para aquela situação econômica que transicionava do período baseado exclusivamente na agricultura para um período de instalação das primeiras indústrias, começavam a surgir os grandes centros urbanos e era preciso, então, garantir uma força de trabalho saudável. Também aconteceu uma expansão da indústria farmacêutica e de equipamentos que se prolonga ao longo do século XX, atingindo a metade do século XX, que também exigia investimentos e quem tinha recursos para fazer investimento nessa época eram os governos, era o poder público, o Estado.
E também os estados, neste momento, ainda mantinham uma negação da visão social da saúde. Não havia ainda o conceito de bem-estar social, que vai surgir depois da Segunda Guerra. Então, era uma vontade de manter essa visão voltada à saúde individual, à atenção ao trabalho, à manutenção da força de trabalho, sem expandir isso para a questão de entender a doença e a saúde como um equilíbrio que precisa ser dado dentro de um grupo, dentro da coletividade. Outra coisa importante que acontece nessa fase do século XX é que os países chamados países de terceiro mundo, na época ainda denominados países subdesenvolvidos, depois a denominação desses países mudou para países em desenvolvimento. Estes países eram países considerados secundários, eram países que geralmente vendiam matéria-prima para os países desenvolvidos a preços irrisórios. Sempre que precisavam de recursos para investir em infraestrutura, em saneamento, em saúde, precisavam pedir dinheiro emprestado para estes países ou para organizações internacionais que financiavam esses recursos. Isso acabou criando uma dívida destes países em desenvolvimento para com os países desenvolvidos. Essa dívida foi crescendo de maneira assustadora e era impossível, né, para estes países trabalharem de maneira adequada no desenvolvimento dos seus próprios países, porque eles estavam sempre devendo, eles nunca tinham dinheiro para investir. Eles tomavam empréstimos para investimentos, infelizmente os recursos eram escassos e caros, os juros eram altos, aí eram precisos novos empréstimos para pagar os empréstimos anteriores. Então os países entravam num ciclo vicioso, onde eles estavam sempre pedindo empréstimo para pagar empréstimo anterior, sem investir adequadamente na infraestrutura. Isso falando da parte financeira do processo. Nós não podemos esquecer da parte política desse processo. O quanto estes pedidos de empréstimo enriqueceram aqueles que estavam no governo durante estes anos, onde parte destes empréstimos nunca chegavam aos seus destinos originais. Eles eram sempre desviados e acabavam enriquecendo as pessoas que estavam no poder. Isso também foi comprometendo, a falta de recursos foi comprometendo o seguro social, as questões relacionadas à aposentadoria e às pensões, né, e assistência social desses países em desenvolvimento. Então, durante o século XX, foi se construindo uma situação de calamidade nos países em desenvolvimento. Na década de 1960, começam a ocorrer movimentos espalhados pelo mundo, tentando mudar um pouco essa lógica. Essa situação opressora de pobreza e miséria fez surgir em diferentes países movimentos que lutaram contra os governantes da época. Dois movimentos históricos surgiram, um em Cuba, quando Cuba lutou contra a interferência dos Estados Unidos, que mantinha um governo ditatorial, que havia transformado Cuba numa ilha que era o paraíso de férias dos norte-americanos, onde só haviam prostíbulos e cassinos, e os americanos iam para lá para gastar o seu dinheiro, enquanto que a população de Cuba não tinha nada, não tinha educação, não tinha alimentação, não tinha vestimenta, não tinha saúde, né? Então houve um movimento em Cuba e houve também uma revolução na China. A China nacionalista se formou nessa época através de uma revolução, e a China resolveu investir nas questões sociais e de saúde.